Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9, diz assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor meu Deus, fale conosco nesta noite, é a tua palavra. Trate com cada um de nós e nos ensine o caminho que devemos andar, a obra que devemos fazer, nos ensine a ter intimidade, a crescer em intimidade com o Senhor e ouvir a tua voz, para obedecer, para servir ao Senhor com fidelidade e compromisso, ó Pai. E nós repreendemos todo espírito maligno de dúvida, incredulidade, cegueira, confusão. Caia por terra todo o mal, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que a tua perfeita vontade, Senhor, seja estabelecida em cada família, em toda a tua igreja, desde agora e para sempre. Amém, Senhor. Graças a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, antes de qualquer coisa, eu quero comunicar aqui um falecimento muito triste. Quero deixar aqui essa nota de falecimento de uma senhora muito importante para toda a igreja, muito importante para cada um de nós. É uma perca muito significativa, irreparável. E esta senhora aos poucos foi adoecendo, enfraquecendo e veio a falecer. E realmente isso é muito triste. Com muito pesar, eu quero comunicar o falecimento da senhora Oração. A senhora Oração morreu na vida de muitos cristãos. Muitos cristãos que outrora tinham comunhão com Deus em oração. Muitos cristãos que, por um tempo da sua vida, perseveraram e praticaram a oração pessoal, devocional, como Jesus ensinou, deixaram isso morrer na sua vida. A frieza de coração, o endurecimento do coração e dos joelhos, foi fazendo com que esta importante prática e fundamental na vida de todo crente fosse diminuindo até vir a óbito. E é muito sério quando nós falamos de oração. Jesus ensina em sua palavra a respeito da importância da oração. Quantos textos Jesus falou sobre oração? Oração era algo fundamental na vida de Jesus, algo que ele praticava e ensinava. Oração era fundamental na vida dos apóstolos, que praticavam e ensinavam sobre oração. O apóstolo Paulo ensinou a perseverar na oração, a orar em todo tempo, com toda a oração e súplicas. Jesus falou sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Os profetas do Antigo Testamento praticavam e ensinavam a oração. O salmista Davi, homem segundo o coração de Deus, praticava, orava 7 vezes ao dia, ensinava e falava de oração. Na palavra de Deus, a oração é algo fundamental, é um princípio, é uma das práticas mais importantes e necessárias para todo cristão.
E é sobre isso que Jesus está falando quando ele diz para os seus discípulos: vocês orem assim. Jesus está ensinando os seus discípulos a orar. E eu quero observar com você nesta oração que nós chamamos de Pai Nosso, algumas coisas que ficam muito claras no ensino de Jesus sobre oração. Primeiro, Jesus nos ensina que a oração deve ser para desenvolver um relacionamento e uma intimidade maior com Deus a cada dia. E por isso Jesus começa ensinando sobre oração dizendo: vocês vão orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Observe que Jesus está dizendo que nós devemos aqui nos lembrar de Deus, do nosso Pai que está nos céus e que nos ama tanto. Jesus começa falando sobre oração dizendo que devemos santificar o nome dEle, o nome do Senhor, buscar primeiro o seu reino, venha o seu reino, nos submeter totalmente à sua vontade, aceitando a vontade de Deus como soberana, como boa, perfeita, agradável como ela é, se entregando, desejando a vontade de Deus na nossa vida. Então a oração tem como principal e primeiro motivo desenvolver o nosso relacionamento com Deus, crescer em intimidade, em conhecimento, lembrando do Senhor, adorando o Senhor, agradecendo ao Senhor, nos submetendo à vontade do Senhor e buscando primeiro o seu reino, a sua vontade, o seu poder na nossa vida. Por isso Jesus começa a oração ensinando que nós devemos olhar para Jesus, olhar para Deus, buscar a Deus. A oração, ela não deve ser praticada ou realizada só quando nós temos um problema para resolver. É igual uma história que aconteceu numa classe de escola bíblica de crianças. A professora estava falando sobre oração e perguntou para os seus alunos: quem de vocês quais de vocês, em quais casas de vocês se faz oração antes das refeições? E aí as crianças, praticamente todas, levantaram a mão dizendo: sim, na minha casa papai e mamãe oram antes de todas as refeições. Outra levantava a mão e dizia: professora, eu também faço oração quando papai e mamãe e todos nós nos assentamos à mesa para comermos juntos. Aí na classe tinha um menino arteiro chamado Joãozinho. Joãozinho já soa criança arteira. Tem algum Joãozinho aqui? Ou quando era criança, hoje já é João, mas quando criança era Joãozinho? Quem é João aqui? Levante a mão. Pedrinho também já soa tão arteiro, né, Pedrinho? Cadê o Pedrinho lá atrás? Ó? Aí o Joãozinho levanta a mão na classe e diz assim: professora, na minha casa não tem oração antes da comida, não tem oração antes das refeições. E a professora, assustada, pergunta para ele: mas Joãozinho, por que não tem oração antes das refeições? E o Joãozinho diz assim: professora, é porque a minha mãe cozinha muito bem. Quer dizer, na cabecinha dele só precisava orar se a comida fosse daquela pior qualidade possível. Aí tem que orar para consagrar aquele tipo de restaurante ou de lugar onde você vai comer, que você diz assim: só Jesus para purificar isso aqui. Aí você tem que orar e crer que nenhum mal vai te suceder. Se beberes ou se comeres coisa mortífera, não me fará dano algum. Senhor, abençoa, santifica essa comida agora, Jesus, porque está difícil. Mas tem crente
que têm a mesma mentalidade do Joãozinho. Só oram quando a situação aperta. Ah, minha mãe cozinha bem, a comida é boa, não precisa orar. Ah, minha vida está indo tudo bem, meu trabalho está tranquilo, olha pastor, minha família está em paz, está tudo bem. Aí ele não ora. Aí a situação começa a apertar, a luta chega, os desajustes vêm, e é uma luta daqui, outra dali. Aí ele começa a orar, buscar a Deus e dizer: eu preciso orar mais. Então essa é uma mentalidade infantil. Deus nos chama para orar em todas as circunstâncias, em todo o tempo, e desenvolver um relacionamento íntimo com Deus a cada dia mais, independente das circunstâncias. Quantos estão entendendo? Levante a mão. Então é oração para entrar na presença de Deus, para adorá-lo, para santificá-lo, para dizer: venha teu reino, Senhor, seja feita a tua vontade. Meu Deus, eu me submeto a ti. Meu Deus, eu me coloco em tuas mãos. Eis-me aqui, Senhor. Ó meu Deus, tu és Pai, eu te adoro. E aquela comunhão vai se desenvolvendo e vai aumentando a cada dia mais. Em segundo lugar, Jesus fala na oração do Pai Nosso que nós devemos pedir a Deus, aí sim pedir para que Ele supra as nossas necessidades. Aí Jesus diz algo assim: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Agora ele fala sobre o nosso pão. No versículo 12, Jesus ensina que devemos orar: perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. As nossas necessidades. Quantas coisas, irmãos, pesam sobre os teus ombros. Nós vivemos numa época onde a ansiedade aumenta, a preocupação aumenta, a depressão aumenta, as pessoas se sentem sobrecarregadas, como se estivessem levando um peso, como se estivessem carregando chumbo nos seus ombros. Há um fardo de preocupação, há um fardo de medo, há um fardo de necessidades pairando sobre tantas pessoas, porque não aprenderam ou não estão praticando a oração que Jesus ensinou. Entrega para Deus esse fardo, entrega as tuas ansiedades ao Senhor, lance sobre o Senhor todas as tuas ansiedades, porque Ele tem cuidado de você. Aí Jesus então fala aqui sobre o pão nosso de cada dia, sobre o perdão que nós precisamos, sobre a proteção que nós necessitamos, sobre o livramento de todo mal que nós necessitamos. É entregar. Eu me lembro, irmãos, há alguns meses atrás, um casal da igreja, muito queridos, preciosos, estavam passando por uma luta financeira muito grande, desesperadora até. E eu falando com eles, e falei para eles: venham aqui à igreja orar. E eles vieram aqui, nós subimos numa sala no segundo andar, e começamos a orar e clamar, e o Espírito Santo foi derramando a presença dele, e nós sentimos ali um mover muito forte de Deus, um agir tão forte do Senhor, porque a oração, irmãos, quebra as barreiras, a oração transforma, a oração liberta, a oração traz cura, traz respostas de Deus. E eu sei que foi tão glorioso aquele tempo de oração, que nós descemos de lá aliviados. E aquele casal que hoje está aqui, desceu de lá junto comigo, leves, porque nós tivemos a certeza naquele momento que Deus ouviu o nosso clamor, e que daquele dia em diante a situação ia mudar. E a situação mudou, e Deus transformou tudo. E está ali irmão Toninho, irmã Marisa. Daquele dia em diante,
Deus transformou a situação, porque a oração é a resposta, é a chave de Deus para mudar qualquer situação na tua vida. Tantos irmãos já me contaram testemunhos. Um dia um irmão chegou para mim e disse: olha, eu tinha um propósito de vender um imóvel, vender um comércio meu, e tantos anos, estava à venda, nada dava certo, nunca conseguia. Aí esse irmão fez um propósito de vir uma semana inteira na alvorada de oração aqui na igreja. Todo dia tem alvorada de oração. Desde que a igreja começou aqui no Jaguaré em 97, nunca parou. Alvorada de oração, 6:30 da manhã, a porta da igreja se abre para a oração. E esse irmão veio a semana inteira na alvorada de oração. Na semana seguinte, vendeu o que ele precisava vender. Estava amarrado há anos. Diga comigo: a oração é a chave para suprir as nossas necessidades. A oração é a chave para abrir todas as portas, em nome de Jesus. Oração. Apresente a Deus a tua necessidade, o pão nosso de cada dia, o meu perdão necessário. Senhor, a proteção, o livramento que eu preciso está nas tuas mãos. Quando você ora, você estende a mão e recebe o que Deus tem prometido para você. Sabe por que muitas pessoas não têm recebido? Porque não têm pedido. Sabe por que outros não têm pedido ao Senhor tudo o que necessitam? Porque não creem na palavra de Deus. Um dia perguntaram para um grande pregador, um homem de oração, e estava dando aula num instituto teológico. Perguntaram para ele: pastor, qual é o segredo das suas orações serem tão eficazes? E aí naquele momento o pastor, então, ele tirou um relógio do pulso, um relógio de ouro caríssimo, colocou em cima da mesa que ele estava lecionando e disse para os alunos: olha, podem pegar o meu relógio aqui. E os alunos começaram a pensar assim: a hora que eu for para pegar o relógio, ele vai tirar. Quando eu estiver chegando, ele vai se arrepender e vai dizer: não, tira a mão daqui. O relógio era caríssimo, de ouro, fato verídico. Outro pensava assim: ele não vai dar esse relógio, ele vai deixar a gente pegar para ensinar alguma coisa e vai tomar de volta. Aí uma aluna despretensiosa, ingênua, correu lá até a mesa e falou: pastor, eu quero então um relógio. E o pastor disse: pode levar, é seu. E depois ensinou para a classe uma lição: vocês não recebem nada em oração porque vocês não creem que aquilo que Deus prometeu em sua palavra, Ele vai dar de verdade. É por falta de crer. Muitas vezes nós pensamos assim: está escrito, mas não vai ser para mim. Deus falou que vai dar, mas na hora H Ele não vai dar. Irmãos, o que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. O que está escrito na sua palavra, que Deus disse que já é nosso, pode pedir, pode levantar a tua mão, pode receber. Deus te dá, e Ele nos dá muito mais do que um relógio de ouro. Ele nos dá todas as promessas da sua palavra. Peça e receba em nome de Jesus. Creia, acredite que é para você. Toma posse, acredita. Jesus estava pregando numa sinagoga e havia um homem com a mão direita atrofiada, e Jesus disse para aquele homem: vem para o meio. Ele chega para o meio, Jesus diz assim para ele: estenda a tua mão.
O homem não ficou preocupado, não ficou pensando: ah, Jesus não vai orar por mim, Jesus não vai me ungir, Jesus não vai fazer isso, ou não vai fazer aquilo. Não, o homem simplesmente estendeu a mão, e a mão dele foi restaurada milagrosamente na hora. Deus está nos dizendo nesta noite: estenda a sua mão e receba tudo que eu prometi em minha palavra. Pode receber, porque já é teu, em nome do Senhor Jesus. Oração abre portas. Entregue esse fardo, essa necessidade, peça a Deus, e você terá experiências gloriosas com Ele. Jesus também fala na oração do Pai Nosso sobre a importância de orarmos pelos outros. Nossa vida de oração, irmãos, não pode ser egoísta, quando você pede só por você mesmo, só pelas tuas necessidades. Temos que aprender a orar pelos outros, interceder pela necessidade dos outros, sua família, seus amigos, seus vizinhos, a necessidade das pessoas perdidas. Temos que aprender a dobrar o nosso joelho e interceder pela salvação das almas. A igreja precisa aprender a orar. Como igreja que nós somos, nós precisamos nos posicionar diante de Deus em oração, intercessão. Alguns jovens pastores chegaram um dia, antes do culto na igreja, de um grande pregador do passado, considerado o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. E aqueles jovens pastores encontraram Spurgeon antes do culto e disseram: viemos conhecer o seu ministério e participar deste culto. E o Spurgeon pregava todos os domingos para milhares de pessoas no seu templo, e atendeu com tanto carinho aqueles jovens pastores. E a igreja de Spurgeon era num lugar tão frio na Europa, na Inglaterra, que de tão frio que fazia, tanto frio naquela cidade, que a igreja tinha um sistema de aquecimento do ar. Aqui nós temos um sistema para refrigerar o ar. Lá era tão frio que eles tinham que ter um sistema de aquecimento, porque nos dias mais frios eles tinham que aquecer o templo. E Spurgeon então, antes do culto, diz para aqueles jovens pastores: eu quero mostrar para vocês o aquecimento da nossa igreja. Não era bem aquilo que os jovens pastores queriam ver. Eles queriam que Spurgeon mostrasse algo como o segredo do seu sucesso. Mas Spurgeon insiste e diz: eu quero mostrar para vocês o sistema de aquecimento da nossa igreja. E então vai com eles a um lugar, entra com eles numa grande sala, e naquela grande sala estavam aproximadamente 600 pessoas de joelhos, intercedendo pelo culto que começaria em alguns instantes, intercedendo pelo pregador, intercedendo pelas famílias, intercedendo pela igreja, intercedendo pela cidade. Então Spurgeon olha para aqueles jovens pastores e aponta para aquelas pessoas orando, intercedendo, e diz para eles: este é o aquecimento, o sistema de aquecimento da nossa igreja. Era a intercessão. A igreja, como corpo de Cristo, precisa aprender a interceder. Hoje nós vivemos uma época em que nós queremos orar pouco e colher muito. A igreja primitiva começa com 10 dias de oração ininterrupta. O Espírito Santo é derramado no Pentecostes. Pedro prega 10 minutos e 3.000 almas se convertem e são batizadas. Olha bem, 10 dias de oração, 10 minutos de pregação, 3.000 almas convertidas. A igreja de hoje quer orar 10 minutos e pregar 10 dias e quer colher o mesmo resultado. O crente de hoje em dia quer orar 10 minutos, trabalhar a semana inteira e quer colher experiências com Deus.
precisamos aprender a pagar um preço de oração, a buscar, a nos compadecer da maior necessidade que a nossa cidade tem, que é a salvação de almas. Quantas vezes nesta semana você dobrou os teus joelhos para clamar a Deus pela salvação dos perdidos que moram na mesma rua que você? Irmãos, essa semana eu fiquei abismado ao ouvir notícias vindas da Síria. O que o exército daquela nação está fazendo na cidade de Alepo, com os civis, com os moradores da cidade, com famílias comuns. O exército chega para matar todo mundo, abusando sexualmente de jovens e adolescentes, crianças. E alguns pais estão chegando ao ponto de preferir sacrificar suas filhas meninas para que elas não sejam abusadas e violentadas por aqueles demônios, aqueles homens cruéis do exército. Tem pais matando as filhas, sacrificando-as para que elas não sejam, para que eles não vejam elas serem violentadas. E quando eu ouvi essa notícia, eu comecei a chorar. E eu comecei a orar dizendo: Senhor, tenha misericórdia das pessoas que moram lá, não importa qual religião eles sejam. São vidas que precisam da nossa intercessão. Os teus vizinhos, os cidadãos de Rio Preto, do Brasil, de toda a terra, precisam conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e Deus quer contar com a nossa oração, igreja. Por isso aqui no Pai Nosso, Jesus revela a importância de orarmos uns pelos outros. Aí alguém pode dizer: mas pastor, onde está escrito nesta oração para intercedermos? Toda a linguagem da oração do Pai Nosso é no coletivo, é no plural, indicando que nós não oramos só por nós mesmos, mas por todos os que precisam. Jesus não disse assim: orem dessa forma, meu Pai que está nos céus. Ele disse: orem dizendo Pai Nosso. Jesus não ensinou você a dizer assim: ó Deus, o meu pão de cada dia me dá hoje, mas sim o pão nosso de cada dia. Porque tem muitas pessoas que precisam da sua intercessão. Essa pessoa do seu lado precisa da sua oração. Olha para ela agora e diga assim: pode contar com a minha oração, mas pode contar mesmo. Essa semana eu vou orar por você. Agora não fala isso da boca para fora, pelo amor de Deus. Então pergunte o nome e essa semana ore por essa pessoa. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Orai uns pelos outros, intercedam. E o ponto principal desta oração é Jesus. Irmão, sem Jesus nós não somos nada. Sem Jesus nós não temos nada. Jesus é o motivo desse culto, e Ele está aqui como a estrela da manhã que já está brilhando na tua vida, como o leão de Judá que está rugindo ao teu redor. Jesus está aqui porque Ele é tudo em todos. Quem ama Jesus? Quem conhece Jesus e entregou sua vida para Ele, dê um glória a Jesus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Fale para Ele: eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Irmãos, na oração do Pai Nosso, Jesus é o principal fator, é o principal motivo. E nós precisamos analisar um pouco a nossa fé, porque eu li a estatística do último censo feito no Brasil, que afirma que 8,9% dos brasileiros
disseram ser ateus. Quase 9%, não chega a 9%, mas quase 9% dos brasileiros dizem que não creem em Deus. Então 91% afirma acreditar em Deus. Agora, o que é crer em Deus? Se você sair por aí essa semana perguntando: você crê em Deus? Sim, eu creio em Deus. Você crê em Deus? Sim, eu creio em Deus. Você acredita em Deus? Sim, eu acredito em Deus. Mas o que é acreditar em Deus? Quem é Deus para estas pessoas? Nas religiões mundo afora, uns vão dizer: eu creio em Deus, mas Deus é assim, assim, assado. Ah, Deus é uma força no universo que faz isso e aquilo. Os hindus, no hinduísmo, eles creem em mais de 300 mil deuses. Então é muito relativo dizer: eu creio em Deus. É por isso que Jesus, antes de morrer e ressuscitar, num dos ensinos mais importantes que ele estava ministrando aos discípulos, aos apóstolos, ele disse assim, João 14: creiam em Deus, creiam também em mim. Aí ele continua: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito. Aí em João 14,6 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí após dizer isso, um dos discípulos dele, chamado Filipe, chega perto de Jesus e diz assim: mestre, mostra-nos o Pai, e basta. Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus olha para Filipe, e Jesus diz assim: Filipe, eu estou com vocês há tanto tempo e você não entendeu ainda. Vocês não estão entendendo nada do que eu estou mostrando, dizendo e ensinando para vocês. Mostra-nos o Pai e basta. Filipe, eu estou com vocês há tanto tempo. Aí Jesus diz assim para eles: quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê o Filho, vê o Pai. Hebreus capítulo 1 diz que Jesus é a expressa imagem do Criador. Jesus tem toda a plenitude da divindade. Ou seja, quem crê em Jesus está crendo no Deus verdadeiro. A fé verdadeira em Deus não é aquela fé que apenas a pessoa diz assim: eu creio em Deus, mas sem objetividade, muito relativo, muito subjetivo. A fé verdadeira em Deus é aquela da pessoa que diz: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Senhor, o Salvador. Eu creio no Filho, eu creio no Pai, porque Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Salvador. Essa é a verdadeira fé em Deus, aquele que crê no unigênito que o Pai enviou. E aqui na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a orar chamando Deus de Pai. É por causa de Jesus que eu e você podemos chamar Deus de Pai. Pai nosso que estás nos céus. Irmãos, em todo o Antigo Testamento, Deus foi chamado de Pai apenas 8 vezes. E nestas 8 vezes, Deus é chamado de Pai na condição de ser o Criador. É o Pai de todas as coisas, é o Criador de tudo. Mas ninguém ousou em todo o Antigo Testamento orar e chamar Deus em sua oração de Pai. Ninguém chamava Deus de Pai. Para um judeu, dirigir-se a Deus chamando-o de Pai era uma irreverência. Eles tinham tanto temor para se referir a Deus,
que nem o nome de Deus eles pronunciavam. Quando se referiam ao Senhor, eles o chamavam de Adonai, que significa Senhor, mas não pronunciavam nem o nome de Deus, tamanho era o temor que eles tinham. Um muçulmano, até os dias de hoje, eles não creem que Alá é pai de ninguém, eles não se referem ao Deus deles como pai, e acham que é um sacrilégio chamar Alá de pai. Agora, Jesus chamava Deus de pai. Jesus chamou Deus de Abba. Abba é uma palavra do aramaico que significa papai. Era a forma carinhosa e íntima que as crianças chamavam o seu pai. Abba. Jesus chama o pai de Abba. E Jesus nos ensina a orar assim: Pai nosso que estás nos céus. Olha o que Jesus fez por mim e por você. A Bíblia diz em João capítulo 1 que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas agora todos aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Jesus nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. Você tem o privilégio, você tem o direito, você e eu temos a legalidade de orar e chamar o nosso Deus Todo-Poderoso, soberano, santo como Ele é mesmo, mas nós temos o direito de nos aproximar dEle e dizer: Pai, eu estou aqui. Abba, Pai, Pai nosso, eu te amo, eu acredito no Senhor. Você tem o direito de ser chamado filho de Deus e de chamar Deus de seu Pai. Jesus fez isso por nós. Jesus nos tornou filhos. Diga assim: eu tenho o direito de ser chamado filho de Deus. Fica de pé e diga comigo: eu tenho o direito de chamar Deus de Pai. Abba, Pai. Aleluia. Então, irmãos, oração é tudo, e Jesus está presente na oração e nos ensina a orar, a orar e a orar. E eu quero terminar te dando uma boa notícia. Jesus está aqui hoje para ressuscitar a senhora oração que havia morrido. Jesus vai ressuscitar a tua vida de oração. Sabe aquele tempo da sua vida, aquela época em que você tinha o seu lugarzinho secreto de oração, onde você se encontrava com Jesus para orar, para adorar, para se derramar aos pés dele. Sabe aquele prazer que você já teve de vir à igreja para orar, às 12 horas, às vigílias, aquela época da sua vida onde oração era tudo o que você desejava. Jesus está aqui para ressuscitar a senhora oração. Jesus vai ressuscitar a tua vida de oração nessa noite. Se você deseja isso, levante suas mãos para Ele. Se já está indo bem tua vida de oração, vai melhorar, vai aumentar. Se ela está na UTI, Jesus vai curar tua vida de oração. Se ela chegou a morrer, hoje Jesus vai ressuscitar a tua vida de oração. Vamos adorando, vamos deixando Ele trabalhar no nosso coração. Ele é o Pai nosso, Ele nos ama. Aleluia. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome. Peça isso para Ele hoje.
Ressuscita minha vida de oração, Jesus. Esse é o ano da entrega. Esse ano não vai acabar sem uma entrega total da igreja em oração. Ele tem saudade daquele tempo que você orava e se derramava em sua presença. Jesus tem saudade desses encontros com você. O céu quer descer sobre a sua vida. Quando Jesus vem ao teu encontro na oração, o céu está descendo sobre a tua vida. O céu vem, o céu desce, e Jesus enche a tua vida de glória. E a presença dele enche o teu coração. Oh, meu Deus, ressuscita a vida de oração da tua igreja. Ressuscita a vida de oração dos cristãos. Ressuscita a fome e a sede de oração. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Comece a orar e se consagrar a Deus em oração. Diga para Ele: Senhor, eu estou aqui para ressuscitar minha vida de oração a partir de hoje, para ressuscitar os meus encontros pessoais com o Senhor. Jesus, venha descer o céu sobre a nossa vida quando oramos. Eu sei que o Senhor nos chama para nos encontrar com o Senhor a cada dia, para ressuscitar a nossa vida de oração, para ressuscitar a intimidade que foi perdida com o Senhor, para ressuscitar o chamado de intercessão, para que a igreja do Senhor possa experimentar, meu Deus, uma vida intensa de oração e de experiências com o Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, deixa o céu descer, Pai. Deixa o céu descer. Venha ao nosso encontro, Jesus. Em cada oração, que o céu venha, que o céu desça sobre a igreja. Em nome de Jesus. Segura na mão desse irmão do teu lado. Começa a interceder por ele. Começa a interceder pela Síria. Começa a interceder pela salvação das pessoas em Rio Preto. Ore pelas pessoas que Deus vai te conduzir agora em oração. Seja uma igreja intercessora nesse momento. Senhor, meu Deus,
Nós oramos uns pelos outros para serem curados. Oramos uns pelos outros agora para serem ressuscitados. A vida de oração, ressuscita a oração na tua igreja, sobre a vida desse irmão, sobre a vida dessa irmã. Derrama, Senhor, espírito de súplicas, de oração, fome e sede da tua presença. Meu Deus, nós oramos uns pelos outros para serem curados, para serem cheios do teu poder, Espírito Santo, para que sejamos uma igreja cheia de amor e unção. Derrama amor e derrama unção, amor e unção. Meu Deus, visita as pessoas na Síria, a cidade de Alepo. Meu Deus, liberta de toda a obra do diabo as pessoas daquela cidade. Salva, ó meu Deus, que a Síria conheça Jesus Cristo. Haja salvação, haja perdão para a Síria, que haja cura. Meu Deus, cura a Síria, cura, liberta, Senhor. Nós oramos pela nossa cidade. Salva, Senhor, a nossa cidade. Abençoa a cidade de São José do Rio Preto, porque esta cidade é terra de avivamento. Em nome de Jesus, meu Deus, eu oro por este irmão, por esta irmã que está aqui hoje, desesperado, precisando de uma resposta do Senhor. Dê a resposta, Jesus. Opera nessa vida. Deixa o céu descer sobre esta causa agora, Pai. Porque Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória para sempre. Amém. Aleluia. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Ressuscitou a tua vida de oração, ressuscitou sua paixão por estar na presença de Deus, ressuscitou a Senhora a oração. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia.
quebrantado aqui hoje, que Deus vai usar poderosamente, porque Jesus ressuscitou tua vida de oração. Dá um abraço nesse irmão, nessa irmã, libera uma palavra de fé, uma palavra que Deus vai colocar na tua boca agora. Pode declarar sobre esse irmão, profetiza algo que Deus colocou na tua boca, na vida dessa pessoa aí perto. Pastora Débora, vem. Aleluia, aleluia, glória a Deus.